Às vezes você pensa que está com câncer, às vezes a gente pensa que vai ter uma doença do coração, a gente pensa que tem tal doença, é uma loucura a cabeça de um médium. Aí quando ele sabe que ele é médium, ele tem que saber o seguinte: você só está pensando que tem, você não tem. Né? Você está captando psiquismos de espíritos que desencarnaram em determinadas situações e que sentem aquelas enfermidades ainda, porque ainda não conseguiram se liberar das influências fluídicas da vida que viveram no corpo. Então a pessoa desencarna, ela precisa de um tempo até recuperar sua saúde perispirítica, física. Se é um suicida, vai ficar sofrendo mesmo e a gente vai sentir. Eu já caí no chão uma vez com a dor que eu pensei, vou morrer, e era um suicida. Eu pensando que a dor era em mim. Aí você vai, faz exame de coração, disso, daquilo, e não é nada daquilo. Vai falar, ai meu Deus, eu tenho que lembrar que eu sou médium. E não me entrar tão em pânico, achando que eu estou realmente com alguma doença. Até você chegar nesse estado, você tem que provar para você mesmo que nada disso é doença em você. E sim está vindo através da percepção da doença que ainda carrega esses espíritos em si, no seu psiquismo. Tudo é mente. Gorete, é difícil, viu? É difícil. O que é difícil? Porque tem hora que isso é tão real. E a gente separar, ter o limite do que é da gente, do que é do espírito. Mas aí o que faz? A gente passa vergonha e paga aquilo que encaça à toa, né? Porque a gente vai no médico, eles fazem tudo que é exame e não encontra nada. Então, antes da gente fazer isso, não quer dizer que às vezes a gente não esteja doente. Tem situações que a gente é melhor fazer exame. Eu tinha surtos muito graves, né? Eu tinha ataques muito graves, eu pensei, o que é isso? Só pode ser epilepsia. O Divaldo me mandou fazer o exame de epilepsia. Não é, eu sou cataléptica, eu tenho ataques de segundos de catalepsia. Eu saio, vou embora e mundo. Fico dura que nem uma tábua, não respiro, não faço nada, ninguém faça nada comigo e eu tô lá dura, mas aquilo me dava pânico. Eu sabia quando ia chegar, me trancava no banheiro, porque meus filhos nunca viram, porque eu não permiti. Me trancava no banheiro, tinha um ataque e ainda me deitava antes de ter o ataque. Sabia que estava chegando. Foi confortável. Porque eu tinha medo de machucar. Mas uma vez eu me machuquei, bati com a cabeça na coisa da privada, porque só deu tempo de sentar. Né? Mas aí você fica reto, puf, né? Descargas. Sabe, o seu corpo tem um limite que às vezes eu exagerava. Né? Eu entrava no limite psíquico. Aí eu ia embora. Quando eu tinha o ataque, que eu voltava, eu estava ótima. E é exatamente isso que também a epilepsia faz. A pessoa ter aquela descarga, quando ela volta, ela está melhor. E eu, quando tinha esses ataques, eu voltava, eu estava ótima também. Maravilhosa. O Chico Xavier falava que as doenças expurgam as nossas... Como é que se fala? Da alma. Agora não me lembro bem a frase. Toda doença é um momento é um estado de reflexão para a nossa alma e expurga os nossos pesos, né, kármicos, né? Não é uma prova limpeza? só. Não, me foi a palavra. Mas isso não importa. O que acontece? Você tem que procurar onde é que está seu ponto de equilíbrio, para que essas coisas não lhe atinjam. Entendeu? E vai no médico. Aí você sabe que você não tem uma epilepsia, aí você já fica mais tranquilo. Aí veio a coisa de que o Divaldo me falou, catalepsia. Né? Catalepsia, em estados mais graves, o meu não é, graças a Deus, a pessoa é tida como morta. Né? E não tem pulsação, o coração para, o cérebro entra em estado assim de dormência. É o que Lázaro tinha. Porque Jesus não tirou Lázaro morto da morte. Ele estava em estado cataléptico, a pessoa pode sim exalar odores fétidos, porque naquela época eles fechavam a tumba, né, e ficava aquele lugar úmido, mas ele não estava morto. Ele estava apenas em estado vegetativo e Jesus magneticamente trouxe ele de volta à vida. E até pouco tempo se enterravam as pessoas catalépticas vivas. Né? Mas não era esse o nosso assunto. Né? A gente vai indo. Então, estude. Bom, nas 24 horas que precedem a reunião, tente manter o equilíbrio nas situações difíceis. Redobre a vigilância.
Alimente-se frugalmente. Evite, se possível, comidas com carnes vermelhas, gordas, muito condimentadas ou de difícil digestão. Evite comer 2 horas antes da reunião. Por quê? Estômago cheio, a mente vazia, né? O estômago requer o oxigênio. O cérebro diminui a oxigenação quando a gente está em processo de digestão. Isso dificulta o fenômeno mediúnico, a incorporação, por exemplo. E também dificulta a nossa capacidade de doação fluídica, porque está tudo concentrado no estômago, né? Então a gente tem que ver se a gente pode nesse dia ter vigilância mental, né? Porque a gente pode passar por situações difíceis para nos fazer perder o controle, temos um problema na família, um nervosismo, etc. Tudo para a gente não ir, né? E outro fator físico que seria essa alimentação um pouco mais frugal durante 24 horas para que a gente esteja melhor preparado para a reunião mediúnica. Estude constantemente o espiritismo com espírito de pesquisa e esclarecimento. Serve a casa espírita que frequenta. Se você frequenta uma casa, sirva aquela casa. Você está se afinizando com os espíritos daquela casa, né? Então veja o que você pode fazer. Para ser um bom médium, não pode só ir na reunião mediúnica e dar tchau. Esses são totalmente errados se fazem isso. O médium tem que se integrar nos trabalhos da casa e se doar ali. Não basta ser médium para ir para a reunião mediúnica. Ele nunca vai para frente. Mas não vai mesmo. Pode até se enganar, né? Mas quanto mais bem a gente faz, quanto mais a gente serve, mais a nossa faculdade mediúnica vai se depurando e evoluindo, né? E tendo o quê? A simpatia dos bons espíritos. Ele não está tendo simpatia pelo preguiçoso. Ele está tendo simpatia e vai estar apoiando, vai estar amparando o que serve humildemente, né? Eu tenho uma psicografia que era o presidente, chama a psicografia. Ele desencarna e foi para o umbral. Tem várias psicografias desse tipo. Quando ele desperta no umbral, ele ficou muito decepcionado, porque ele era um presidente que trabalhou demais pelo espiritismo. Ele falou, puxa, mas eu fiz tantas campanhas do quilo, eu alimentei tanta gente com as campanhas que eu fiz, e o espírito falou para ele, mas quantos quilos você carregou com seus braços? Ele sabia mandar, administrar para os outros fazerem, mas ele mesmo, quem veio socorrer ele? A mulher que limpava o banheiro do centro, né? E ele ficou assim, pasmo, nunca tinha passado pela mente dele. Ele achou que ele passou na Terra e fez uma missão, né? Porque o centro dele cresceu muito, estava muito grande, tinha muita gente trabalhando, mas ele era orgulhoso, tinha vaidade de ter feito aquilo. Mas ele mesmo, dos próprios braços, das próprias pernas, nunca moveu um trabalho que não fosse digno da posição dele. Isso está dentro do coração da pessoa. Ninguém engana, ninguém entra para as festas de núpcias se está vestido com a veste nupcial. Essa é a parábola de Jesus. Então ninguém engana a Deus. A gente pode fazer coisas aparentemente aos olhos dos homens grandiosas, mas se ali não estava o nosso amor, nosso coração, nosso exercício de humildade, né? Então a gente não vai para lugar nenhum. Aí ela veio e lhe deu assistência no umbral. E depois a história conta como ela programa para ser mãe dele na próxima encarnação. Então sirva a casa que você frequenta, para você não pensar que você está enganando a Deus. Para melhor progresso no exercício mediúnico e para se abster de problemas e conflitos, sirva somente de médium num mesmo grupo. No Brasil é muito interessante, nós tínhamos médiums que vinha na reunião mediúnica na segunda no nosso grupo, na terça em outro grupo, na quarta no outro, na quinta, e aí chegava cada vez antes no estudo era uma confusão. Porque o que ela via na casa tal, não fazia aqui. Porque na casa tal fazia meditação no tal horário. Porque na casa tal o passe era antes. Mas na outra, a pessoa enlouquece. Ela vai fazer uma salada de fruta na cabeça dela. Por quê?
Às vezes os centros assumem formas de trabalho diferentes.